Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. E nós vamos continuar falando dos dogmas, porque é um assunto muito abrangente, muito gostoso da gente falar, né? Muito gostoso de a gente estar comentando sobre eles. No último vídeo em que eu fiz, nós falamos sobre alguns, e tem vários dogmas que a gente pode estar falando e libertando as pessoas, porque a gente não está na hora mais de sermos eh, presos por dogmas, né? A gente tem que ser realmente libertos pela nossa própria consciência crística. Eu disse consciência crística no último vídeo. O que é consciência crística? Consciência crística é quando você entende que você é um ser que veio aqui para ser feliz ou para ser livre e fazer a sua caminhada de acordo com o determinado antes de você voltar a vir aqui, né? Ou seja, reencarnar aqui. Então quando a gente se prende em dogmas, a gente deixa muita coisa para trás. A gente deixa de fazer muita coisa porque o outro, pensando no outro, que o outro não vai entender. E nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos para cumprir uma missão. É como a missão que Deus nos deu. E a gente vai cumprir essa missão se a gente tiver a fé verdadeira. Porque não existe fé do tamanho de um grão de mostarda. Existe fé ou não existe fé, né? A fé, ela é fé ou não é fé. Não existe fé do tamanho de alguma coisa. E isso já é um dogma que a gente coloca na nossa vida, né? Ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus, Jesus não colocou isso. Jamais ele disse isso para que a gente tivesse, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente transportaria uma montanha de um lugar para outro. Fé é fé e pronto, né? Ponto final. Enquanto a gente está aqui perdendo tempo em agradar o nosso semelhante, a gente está também perdendo tempo de agradar a nós mesmos e sermos conscientes de que nós estamos fazendo algo que nós não queríamos e que a gente tem que fazer. Por que que tem que fazer? Qual que é o sentido de você fazer algo sem querer para simplesmente porque você tem que fazer? Se a gente é solteiro, se a gente passou do tempo de casar, do ponto de casar, é solteirão, né? Isso é dogma. Você pode casar, você pode não casar, você pode ter um filho sem casar, escolher ter um filho sem casar. Quem disse que é mentira? O que é verdade? Quem disse que é pecado? Quem disse que não é pecado? Simplesmente a gente tem o filho e pronto. O fato de eu namorar uma mulher ou eu namorar um homem não tira de mim o mérito que tem em mim, né? O homem, não hoje nós estamos falando hoje porque o ontem era assim, só que estava tudo escondido atrás de máscaras. E as máscaras, elas caíram. Então hoje eu posso namorar quem eu quiser. Eu posso casar com quem eu quiser. Eu posso ser quem eu sou, de fato. Não é questão de querer, é ser, né? Eu sou assim
e pronto. Eu não vou ser, ter menos valor do que outra pessoa que é do jeito que eu gostaria que ela fosse. Família é aquela que ama, que se entende, né, como família. Por isso que no Evangelho existe a família espiritual e a família material. Então, família é família. Não importa se ela é composta de 2 homens, não importa se ela é composta de 2 mulheres, isso é dogma. Por que que a gente existe pessoas que acha que tem cura gay? Isso é dogma, gente, pelo amor de Deus. Quem que escolhe ser homossexual? Quem que escolhe ter uma vida tão difícil, tão conturbada, tão apontada? Ninguém escolhe. Isso é assim e pronto. Então, quem somos nós para julgar o que o outro é, o que o outro não é? A gente não sabe julgar nem as nossas atitudes, quanto mais a atitude dos outros. E a gente tem que parar de olhar para o calcanhar dos outros e olhar os nossos próprios. Porque, como eu já disse muitas vezes, a nossa vida, os nossos olhos, é como um espelho. A gente olha no espelho, pensa que está vendo os outros, está vendo o seu próprio, a sua própria imagem naquele espelho. Então, quando você julga alguém, é a sua própria imagem que você está julgando, né? É você quem está se julgando. Então, a gente entende que não existe um certo ou errado. Você é quem diz o que está certo ou o que está errado, né? Uma pessoa que usa cabelos curtos, uma pessoa que usa cabelos compridos, uma pessoa que é calva, uma pessoa que é mais inteligente, uma pessoa que é menos inteligente, uma pessoa que é estudada, uma pessoa que não é estudada. Cada um escolhe a vida que quer levar na sua vida, levar em frente. E nem por isso ele deixa de ser quem ele é. Um ser divino, um ser de luz. Agora, a consciência crística é diferente. A consciência crística, quando a gente passa a ter uma consciência crística, a gente passa a entender melhor a palavra de Cristo. Né? A gente deixa os dogmas de lado, a gente deixa, desculpa, porque meu nariz está coçando. A gente deixa os dogmas, a consciência crística, a gente deixa os julgamentos de lado e começa a ver a nossa própria existência, né? Não também nos julgando, apenas entendendo que a gente é capaz de acertar ou errar. E às vezes eu penso que estou acertando e não estou acertando, eu estou errando. Às vezes eu penso que eu estou errando, não estou errando, eu estou acertando. Isso só Deus pode saber, né? Pode julgar o que é certo e o que é errado. Não existe também esse negócio de que a gente vai morrer e vai ficar esperando julgamento. Como assim, meu Deus? Como que você vai morrer e vai lá ficar esperando Deus julgar você? Deus não julga você, quem julga você é você próprio. Você é que se coloca no lugar em que você quiser colocar. A vida é sua. Deus deu tudo pra gente por inteiro. Nós somos semelhança, imagem e semelhança dele, sim. Mas
Nós não somos como ele, perfeitos como ele, e nunca seremos. Então a gente erra sim. Se a gente achar que tá certo, tá certo. Se achar que tá errado, a gente tenta fazer de novo, mas nunca desistir. Jamais desistindo. Não ter medo de viver a vida, porque talvez se você for viver a vida, você vai pecar. Pecar o quê? O que que é pecado? Pecado é você julgar o seu semelhante. Mas se você julga e acha que isso não é pecado, é porque falta-lhe a consciência crística, né? Falta-lhe a consciência, a percepção de que não cabe nós o julgamento de nada e nem de ninguém. E são tantas coisas que tem pra gente falar, né? Alguém fala assim, você adoeceu porque fez isso ou aquilo. Não, talvez estava na sua trajetória aquela doença. Ela veio apenas para cumprir uma trajetória que você teve o maior cuidado de planejar antes de você reencarnar. E ela chega no momento certo. Só Jesus não tinha que adoecer porque ele não tinha nenhuma trajetória anteriormente que teria que ser ressarcida, né? Ele não tinha causa de efeito algum negativo, muito pelo contrário, ele tinha só positivo. Mas nós que temos essa trajetória negativa de outras vidas, nós adoecemos, mas também precisamos ser julgados por isso, né? A gente pode adoecer, a gente tem o direito de adoecer, né? Quem que vai dizer pra gente, ah, você adoeceu, então você tá fazendo tudo errado? Lembra do grande gigante deitado, né? Que passou pela terra, era muito amigo do Chico Xavier, o senhor Jerônimo, né? Era uma pessoa que, desde muito cedo, ele queria muito ter a família dele, ele não teve a família dele. Ele ficou paralisado muito cedo. E naquela encarnação, ele foi o melhor que ele pôde ser na vida dele. Foi uma das melhores encarnações que ele passou. O nosso próprio Chico Xavier, esse fenômeno, esse espírito maravilhoso que passou pela Terra, ele adoecia, ele não enxergava, ele teve problema de próstata, ele teve muita coisa, ele teve problema, como dizer, de angina, ele tinha irmã angina, né, que ele dizia. Ele teve problema de coração. Então a gente simplesmente tem que agradecer, ser grato a Deus por tudo que a gente passar, que a gente tiver que passar, e passar isso com sabedoria e não criar dogmas em cima das coisas que a gente não sabe o que está fazendo e nem falando. Não julgar e simplesmente ajudar. É isso. Vamos falar mais disso, para não ficar muito comprido o nosso vídeo. Namastê.